Meus queridos amigos, antes de tudo, um fraterno abraço. Quero externar aqui minha alegria novamente de retornar a essa casa, de poder, de certa forma, reencontrar essa casa ainda, sem vocês, mas não fisicamente, mas tenho certeza que estamos todos sintonizados, para passarmos todos juntos por esse momento de dificuldade, esse momento de tribulação que passa a humanidade, que passa o nosso país. Então, com alegria muito grande, eu venho aqui humildemente nessa tarde trazer uma simples reflexão de uma passagem do Evangelho de Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Realmente eu quero deixar claro que estava ansioso por voltar aqui para poder, de alguma forma, me comunicar com meus queridos irmãos aqui do Leopoldo Machado. Para esse momento de reflexão, eu trouxe uma passagem do Evangelho de Jesus. Na verdade, o tema dessa nossa conversa é nosso pão de cada dia. E ele está baseado numa fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 11, onde Jesus diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o nosso tema da nossa reflexão, nosso pão de cada dia. É interessante a generosidade de Deus, a generosidade divina, como Deus se faz entender. Falando do pão, inicialmente a gente, ao ler essa frase, a gente remete-se ao pão material, que Deus nos abençoe e nos dê a condição de termos o sustento físico, o sustento material, o pão de cada dia. Só que é muito mais profundo que isso, é muito mais que simplesmente o pão de cada dia. A generosidade de Deus em usar o pão para que nós possamos entender também a necessidade, a generosidade da sua palavra, a bondade da sua presença, a compreensão da sua sabedoria, a compreensão, o experimentar do seu amor. Tudo isso Deus nos traz também através em se referindo ao pão. E interessante que a fome, ela é uma necessidade básica de todos nós. Quem não sente fome? Relacionar a fome, falar da fome, fala-se exatamente nesse momento de uma necessidade fundamental de cada um de nós. Nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar. Então, em falar do pão de cada dia, na verdade, Deus queria muito mais, e isso a gente vai compreender no decorrer da nossa conversa, do pão espiritual. Que esse pão sim é o pão fundamental. Esse pão sim é um pão essencial. E nós entendemos que na medida que nós temos essa necessidade material de se alimentar, essa necessidade profunda, muito mais ainda nós temos essa necessidade de nos alimentar da presença de Deus, essa necessidade de nos alimentar de Deus. Da mesma forma que estamos famintos por alimento, nossa alma, nosso ser, nosso espírito que é eterno, anseia profundamente por esse Deus, por essa presença de Deus, por esse alimento espiritual. Isso na verdade é uma maneira que Deus nos faz de compreender essa necessidade dele, essa necessidade da sua presença, essa necessidade de uma comunhão com o nosso Deus. Da mesma forma que temos a fome material, está no nosso DNA espiritual, está nas nossas entranhas espirituais, está no nosso espírito, essa necessidade de se alimentar espiritualmente, de estar diante de Deus. E é sobre isso que falamos essa tarde. Essa generosidade de Deus que nos faz tentar entender esse amor também através do pão, como também da sede. A gente lembra aquela passagem lá da Samaritana, que Jesus oferece a ela uma água que ela não irá mais sentir sede. A gente sabe que não existe essa água materialmente falando, mas espiritualmente sim. Jesus falava à Samaritana da mensagem que ele trazia. Como o próprio salmista dizia, o próximo salmo da vida, no Salmo 41, quando ele fala: a minha alma anseia por ti, Senhor, da mesma forma que a corça anseia pelas águas. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Então é Deus se fazendo compreender, Deus se fazendo revelar, e nos fazendo, acima de tudo, absorver claramente que nós precisamos desse pão espiritual, porque está em nós, isso faz parte do nosso ser, faz parte do nosso DNA espiritual. E de onde é que fez isso? A gente pode dar uma olhada no Livro dos Espíritos, na questão 5, quando é perguntado aos espíritos que se pode tirar do sentimento instintivo
que todos os homens trazem em si da existência de Deus. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Os espíritos respondem: há de que Deus existe, pois de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Então esse efeito em nós, dessa necessidade espiritual, dessa caminhada que todos nós traçamos e grande parte da humanidade ainda não tem consciência que essa caminhada no caminho da perfeição, na imitação de Cristo, de aperfeiçoamento, segundo os ensinamentos de Cristo, né, é uma necessidade que nós temos intrínseca a nós. É consequência dessa criação dessa criação amorosa que Deus realizou em cada um de nós. E aí já vem o primeiro questionamento que eu me fiz e repasso para os amigos. Do que estamos nos alimentando, né? E agora falando mais ainda especificamente do alimento espiritual, do que estamos nos alimentando, o que estamos trazendo para a nossa alma para enfrentar essa vida, nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia. Como estamos nos alimentando? Onde estamos buscando energia para enfrentar esses problemas? Da mesma forma que nos alimentamos para ter energia para realizar as atividades do dia a dia, o que estamos colocando no nosso espírito, o que estamos colocando na nossa mente para que nos ajude a enfrentar essas dificuldades que estamos enfrentando, né? Essas dificuldades que nos parecem até em alguns momentos intransponíveis, mas certamente a partir da presença de Deus, a partir do experimentar dia a dia do seu alimento, nós vamos ter essa força necessária. Então, voltando aqui à questão do pão, Jesus não falava as coisas de forma aleatória, quando estava aqui. Jesus falava tudo muito dentro de uma conexão, tudo muito dentro de uma lógica, nada solto. Não existia ponta solta na conversa do Cristo. Tudo era muito conectado, né? E em se falando, e quando Jesus vai falar mais à frente, que a gente vai ver do pão do céu, ele remeteu a 450, 500 anos antes, quando da caminhada do povo hebreu pelo deserto, aquela caminhada que durou 40 anos. Quando o povo, isso aí está lá no livro do Êxodo, no capítulo, eu vou dizer a vocês exatamente o capítulo, acho que é o capítulo 16, o povo hebreu sai liberto do Egito em direção à terra prometida. E o texto do Êxodo fala ali que pelo segundo ou terceiro mês, o povo começou a sentir fome. E aí você imagina, atravessando o deserto, aquela multidão, né? A fome ela leva o ser humano a provocar loucuras. E aquele povo começou a sentir fome, né? E olha como Moisés tinha que estar fortalecido, principalmente espiritualmente, para guiar todo aquele povo. Mas diante da fome, o povo hebreu começou a murmurar, né? Começou a reclamar de Moisés pelaquela situação de fome. E eles dizem uma frase que foi muito dura para com Moisés. Eles dizem: Moisés, por que tu nos trouxeste para morrer no deserto? Se lá nós tínhamos carne, as panelas de carne e pão. Preferimos nós ter morrido lá, escravos no Egito, mas com nossas panelas de pão, e nossas panelas de carne e nosso pão. E Moisés, que era uma pessoa que estava, que se viu naquela situação do povo lamentando aquela obra maravilhosa que Deus estava fazendo, Moisés se entristeceu e foi para a presença de Deus e foi buscar uma solução. Mas aí Deus prometeu àquele povo que eles iam comer muita carne e que iriam ter o pão deles todo dia. E aconteceu que alguns dias depois veio que uma grande quantidade de codornizes, de pássaros sobre aquele povo. Aquele povo comeu muita carne de codornizes, diz na passagem. E no outro dia amanheceu os campos cobertos de uma semente, de um pó, que eles deram, que esse nome maná é baseado no som que eles fazem dessa pronúncia, e veio o maná, o pão que eles batizaram aquele maná de o pão do céu, o pão que vem de Deus. Esse maná, existem muitas teorias para explicar o que é o maná, que era um grão, era um cereal, enfim, alguma coisa, mas o mais importante é que esse maná e essas aves foram providência de Deus para aquele povo. Não é? Foi Deus atendendo o clamor daquele povo. E Deus
mostrando para aquele povo que aquela caminhada, que aquela situação estava tudo sob seu domínio, tudo sob seu controle. Então, o pão do céu já ganha um grande significado para o povo hebreu a partir desse momento, e esse pão do céu continuou caindo durante 40 anos, enquanto eles atravessavam o deserto, né? E eles chamavam esse pão de o pão que vem do céu. Mas o interessante é que, se a gente for mais um pouquinho à frente, no livro de Deuteronômio, Moisés ele faz uma fala interessante que começa a deixar mais claro o verdadeiro sentido do maná. Né? Quando Moisés diz lá em Deuteronômio, no capítulo 8, esse livro também lá no Antigo Testamento: sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem, agora presta atenção nessa frase, se a gente já não conhece, frase de Moisés, para te dar a entender que o homem não vive somente do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso sim vive o homem. Então, a compreensão maior, a lição maior que o maná traz para os homens daquela situação é que o pão material que estava sendo ofertado era muito importante. Mas quando Moisés disse isso, ele disse que, na verdade, quem estava sustentando aquele povo era a generosidade divina, era a providência divina. E enquanto a mensagem divina estivesse no coração daquele povo, enquanto o povo não buscasse essa força do pão que vem do céu, da mensagem de Deus, da palavra de Deus na sua vida, enquanto eles fizessem isso, não iria faltar o pão, e não só o pão, mas não ia faltar nada mais. Então, o pão que vem do céu, daí já vem o sentido que lá na frente, no Evangelho de Mateus 4, Jesus repete essa frase de Moisés, quando ele diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele colocando a importância que antes da gente buscar o material, da gente trabalhar, da gente suar para conseguir o nosso sustento, nós temos que ter a compreensão que tudo vem do alto, que toda a existência que passamos aqui, que tudo que acontece na nossa vida vem da generosidade divina. Toda essa encarnação, com todas essas suas dificuldades e as suas benesses, são frutos dessa providência divina. Enquanto estejamos nós diante dessa presença de Deus, enquanto estejamos nós nos alimentando mais e mais da presença desse Deus, melhor aproveitaremos essa vida, melhor aproveitaremos essa encarnação, mais rápido, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais eficiente, né? Nós usufruiremos dessa encarnação, colheremos mais frutos dessa situação. Pois o nosso grande objetivo, eu como Ítalo, eu vou passar, você vai passar, mas o Espírito eterno que nós somos, essa caminhada que nós traçamos, essa caminhada que nós estamos nela, ardentemente matando o homem velho, tentando nos reconstruir, nos renovar a cada dia, nós precisamos do alimento espiritual. Sem o alimento espiritual nós vamos fraquejar. E o alimento espiritual nos é abundantemente fornecido pelo nosso Deus. Nós temos facilidade, pois nós vivemos num país que nos permite ter acesso, nos permite praticar a nossa fé, nos permite buscar o alimento espiritual. Na casa espírita, abundantemente nosso Deus oferece alimento espiritual para a nossa caminhada. São as nossas reuniões públicas, são os nossos cursos, são as nossas palestras, são os nossos estudos, né? É o exercer da caridade. Tudo isso é alimento espiritual. Tudo isso é energia. Da mesma forma como eu falei no começo, que o pão material é energia para o nosso corpo, as nossas atividades são alimento espiritual para a nossa alma. E nós precisamos buscar isso incessantemente. Não é? Nós buscamos buscar isso incessantemente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus diz: este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então Jesus já começa a se revelar como pão do céu. E nesse trecho ele já começa a se revelar. Mas a partir no versículo 29 a 35, mais à frente ele diz: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram, porque houve o questionamento diante de Jesus. Em algum momento as pessoas estavam questionando Cristo exatamente sobre essa questão do pão do céu.
E tem um diálogo interessante que está nesse capítulo 6 de João, que vai do versículo 29 ao 35, porque Jesus diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Aí perguntaram a Jesus: que sinal tu fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? É perguntado a Jesus. No que Jesus responde: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus continua: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então Jesus faz uma referência a Moisés, diz que Moisés, naquele momento, foi ofertado um pão material, mas o verdadeiro pão do céu não era aquele. E aí ele vai prosseguir: porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Então essa manifestação, essa colocação fortíssima de Jesus, coloca Jesus diante daquele povo hebreu, daquela situação que ele vivia, num patamar diferente. Coloca Jesus numa situação que ninguém tinha se colocado ainda. Porque o pão do céu para o povo hebreu, para o povo judeu até hoje, é o maná. Tanto que o maná estava dentro, isso foi colocado dentro da Arca da Aliança. Essa questão do maná, da travessia do deserto, é fortíssimo para o povo judeu, para a sua religião judaica. E Jesus se colocar, dizer: aquele não é o pão do céu, eu sou o pão do céu. Quem comer, aí ele diz mais na frente, vai dizer: quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue. Mas ele diz: aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Né? Então, obviamente, Jesus está falando de uma mensagem altamente espiritual. Jesus não estava falando de nada material. A mensagem de Cristo, ela foi voltada para o nosso espírito. Muito mais importante quando ele diz lá no Pai Nosso que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, de uma forma muito mais contundente, Jesus estava falando do pão espiritual que era ele, mas na verdade era tudo que era representado através dele, tudo que ele trazia na sua mensagem. Isso sim era espiritual. A mensagem do Cristo era espiritual. Então, quando se fala que Jesus era o pão, se reuniu em torno do pão, na verdade não é o pão material, é muito mais do que o pão material. Não entenda? A gente tem que buscar essa compreensão. O pão é espiritual. Quando todos nós estamos reunidos como uma família de cristãos, que deveríamos ser, independente de algumas diferenças de crenças, nós deveríamos ser como uma família reunida a uma mesa em torno do pão. Obviamente não é o pão material, obviamente é o pão que vem do céu, e o pão que vem do céu é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a Bíblia fisicamente, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus. A gente se reúne em torno do pão do céu, que é Jesus. Ele é o Cristo. Ele trouxe a mensagem. E esse pão não é material. Esse pão é plenamente espiritual. A mensagem de Cristo ela é espiritual. Não se trata de um pão material. A gente, às vezes, nessa nossa necessidade humana de materializar tudo, a gente pode, de uma forma inconsciente, estar pequenando uma coisa que é imensa. Jesus é o pão, Jesus é a palavra de Deus encarnada. A mensagem do Cristo é a palavra de Deus. Jesus, ele é o pão do céu, mas o pão que alimenta a nossa alma. E o pão que alimenta a nossa alma é o pão espiritual. Então, obviamente que lá no Pai Nosso, Jesus se referia a esse pão espiritual. Que não nos falte o pão espiritual, nem um dia da nossa existência nesse planeta. Isso vai ser muito mais fundamental para nós. Que nós, de forma vigilante, não deixemos que falte a nós, a nossa família, a nossos filhos, a todos os nossos que nos circulam, o pão espiritual. Porque quando a gente imagina, a gente vai na ideia de repartir o pão, a gente às vezes fixa muito no pão material, mas entra aí também o pão, entra antes de tudo o pão espiritual.
E quando a gente fala de Jesus, quando a gente convida uma pessoa para vir dar uma palavra, a gente é caridoso com a pessoa, não da forma de material ainda, do alimento, que é importante também, mas da forma espiritual. Nós estamos levando Jesus. Nós estamos levando um pão que não vai deixar aquela pessoa ter mais sede. Porque a gente leva o pão material, a pessoa vai ter fome, mas se a gente não levar Jesus, a verdadeira fome não vai passar. Que a verdadeira fome do ser humano é a fome da presença de Deus, é a fome da palavra de Deus. É a identificação com a mensagem do Cristo para o progresso. Por isso nós estamos aqui. E esse é o pão, é o pão fundamental que nós buscamos levar. Então, quando Jesus diz uma frase dessas, com certeza essa frase também contribuiu de forma determinante para que Jesus fosse levado à cruz. Porque os judeus ficaram revoltados. Está lá no versículo 41 desse mesmo capítulo 6. Os judeus murmuraram: quem é esse aí que está dizendo que é o pão do céu? Até aqui, ó. Murmuraram, pois, dele os judeus: por que disseram eu sou o pão do céu? Quem é esse que diz que é o pão do céu, senão o nosso Cristo? Eu vou lá na Gênesis, né? Na Gênesis, no capítulo 15, no item 50 da Gênesis, não do livro do Gênesis, mas da Gênesis, da nossa codificação, que lá está escrito assim, no item 51, na verdade. É o que ressalta, não menos claramente, do discurso de Jesus sobre o pão do céu, no qual se esforça para fazer compreender o sentido verdadeiro do alimento espiritual. Trabalhar e dizer-lhe, não para ter o alimento que perece, mas aquele que dura a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão que desceu do céu, e que dá vida ao mundo. Eu sou, dizer-lhe, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que acredita em mim não terá sede. Então está lá na Gênesis, no capítulo 15. Se eu tivesse lido isso antes, talvez não precisasse nem dessa fala. É claríssimo. Ele fala da forma perene da mensagem do Cristo, que vai nos alimentar perenemente, nos vai fazer dar passos, porque nós ainda estamos, vamos dizer assim, nós ainda somos criança espiritual. Então nós precisamos desse alimento mais que nunca. Nós ainda estamos, talvez, dando os primeiros passos. Então nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos fortalecer. E aqui eu falo da importância, quero falar agora da importância do outro na nossa caminhada. Que esse pão seja partilhado. E eu vou usar a palavra que Paulo citou lá na primeira carta dele aos Coríntios, lá no capítulo 10. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então nós temos que ter essa compreensão, né, que o nosso irmão que está reunido, que está na fé cristã, embora nesse momento nós tenhamos alguma diferença, nós não estamos seguindo da mesma forma, mas a essência é a mesma. O nosso pão que nos une é Cristo, como Paulo diz, porque todos participamos mesmo desse pão, todos participamos desse Cristo. A palavra de Deus, Jesus, foi revelada, o pão do céu é Jesus. Então o próprio Chico Xavier dizia que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então a mensagem de Cristo, como o modelo que Jesus fala, é a sua palavra, é a sua existência, o seu exemplo. É a revelação que Ele continua, né, nos concebendo, nos dando, né, e todo esse alimento que Ele continua fornecendo para nós através dessa doutrina, da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nós temos. Então nós continuamos a cada dia recebendo o pão do céu, muito mais precioso que o maná. Continua caindo do céu esse pão. E nós temos que agradecer e reconhecer realmente o sentido desse alimento. Abraçar essa causa, né, do alimento espiritual, de que somos um em torno do Cristo. Vamos evoluir ao longo dos séculos nessa unidade, mas nós que abraçamos a fé, nós que somos espíritas, cristãos, compreender essa união em torno da pessoa do Cristo, que nos faz irmãos. Então não nos abalemos com as críticas até de irmãos que se dizem cristãos também, que são cristãos também. Compreendamos que é um processo, e nós vamos chegar nessa plena comunhão. Nós vamos chegar nesse planeta regenerado. Nós vamos chegar. O tempo, isso aí a gente
a gente não controla, mas a gente vai chegar. Nós vamos ainda viver essa união em torno de Jesus Cristo, nos alimentando desse alimento, não esquecendo a caridade, porque a caridade, né, são expressões desse amor que a gente experimenta, desse alimento que a gente experimenta, que a gente recebe. Não deixar de ajudar quem está com fome, porque a fome na barriga dói, mas compreender que muito mais importante que aquele alimento que a gente está dando é a gente levar a mensagem espiritual. Por isso que a gente sempre leva junto, né? Porque se a gente for dar o alimento espiritual, a nível de eternidade, não vai ser tanto diferencial na vida da pessoa, vai ser naquele momento, vai ser importante, né? Então, meus irmãos, eu quero concluir convidando a todos vocês carinhosamente a mergulhar, né? a buscar essa compreensão dessa necessidade. Se a gente pelo menos compreender que a gente precisa, que nós precisamos nos alimentar diariamente desse pão do céu, diariamente, entender que da mesma forma que se a gente ficar com fome vai enfraquecer, se a gente não se alimentar espiritualmente, a gente vai começar a tropeçar mais e a nossa caminhada nosso progresso vai travar um pouquinho e a gente vai ter mais dificuldade e vai acumular mais sofrimento, e vai acumular mais dívidas e vai acumular mais problemas e que vão se prolongar por muitos e muitos anos, por toda a eternidade, pois somos eternos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde a todos nós e que o Senhor nos conceda a sua paz. Um grande abraço a todos. Divino irmão querido, que neste momento, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tens nos dado. Nós te agradecemos do primeiro momento que abrimos os nossos olhos ao momento de nos deitarmos. Te pedimos, ó Deus, te pedimos, Mestre Jesus, que neste momento nos ampare, nos proteja e ilumine e ampare a todas as famílias, a todos os lares. Abençoe também, Senhor, a todos os hospitais, a todos os doentes que neles se encontram. Muita paz sendo derramada sobre todo o planeta Terra. Ampare e proteja a todos aqueles que sofrem, que choram, que necessitam de ajuda. Não desampares a nenhum dos teus filhos, ó Deus. Muita luz, muita paz, hoje, amanhã e sempre, que assim seja.